Fala, João, tudo certo? Oi, professor, tudo certo? Cara, tu quer. Eu entendi ali que tu não conseguiu. Não apareceu, né? O driver, ele não conseguiu fazer a conexão. Tu tá usando o IntelliJ? Uhum. Tá. Aqui, ó. Normalmente a gente faz assim, ó. Sim, sim. Sim, sim, ali no, eu peguei até, olhei ali na aula ali, eu vi que tu fez ali no file, estrutura do projeto, daí tu adiciona a biblioteca, né? Isso. O drive. Tem uma outra possibilidade, se não funcionar, mas deveria funcionar, tá? Mas teria como fazer isso aqui, ó. Em vez de adicionar o arquivo, teria como adicionar aqui, ó, from Maven. Que aí basicamente o que a gente faz é, a gente está dizendo aqui para ele buscar para nós e baixar o arquivo a partir de uma Hum, URL que a gente vai botar, né? Então, sim. qual é o erro que deu lá só para eu ter uma ideia lá só? HSQ, HSQLDB. Tá? Tu tem como projetar a tela só para Deixa eu ver aqui, apresentar uma janela. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver aqui. ó, se tu quiser fazer pelo Maven, ó, tu põe ali, tu põe o mais, né? From Maven e aí escolhe aqui uma dessas opções. Essas aqui são versões diferentes, ó. Então tu vai selecionar uma delas, vai dar OK, e aí ele vai adicionar para ti, né? Mas deveria funcionar também esse outro esquema. Vamos ver. Tá, vamos ver, deu um erro de class transform. Vai no connection factor ali, na linha. Deixa eu ver. Ah, ó, o problema todo tá no teu get connection. Então assim, ó, o problema todo tá ali na tua linha 14. Deixa eu pegar aqui do meu código. Ele pegou aí no teu? Sim, deixa eu achar só o código certo aqui pra ti. Ó. Deixa eu Vou ver. mandar aqui no. Vou mandar aqui no. Tem alguma coisa estranha com a tua linha 14 ali, ó. Deixa eu mandar aqui pra ti, ó. Tenta alguma coisa parecida com essa. Muda ali, ó. Em vez de dois pontos HSQL, ó. Põe MySQL daí. Isso. Onde? Isso, bem aí onde tu tá. É aqui? Isso. Botar o quê? Tá ali no chat, ó. É MySQL, dois pontos, barra barra. Se quiser copiar do chat ali. Ah, tá. É que tu tá usando MySQL, né? Eu fiz com Sim. outro banco. Ah, tá, te entendi. Ah, então a gente tem que achar outro driver. Esse é o problema. Isso, pois Então, é, e daí eu tava procurando esse driver aí e não consegui. tá. Como é que é o nome mesmo Mas do eu teu? vou fazer com outro banco, professor. Eu vou trocar. Tava insistindo nesse aqui, mas acho que eu vou trocar de banco. A Mas gente teria que achar o driver e fazer esse esquema, né? De botar. Esse é o sim, problema. sim. Ele não. É, eu gosto desse banco aqui que geralmente por arquivo, daí fica mais fácil. Uhum. Mas enfim. Tá. Beleza, professor. Tá, não, tranquilo. Para essa atividade não tem problema, tá? O mais importante não era o banco em si ali, é só para saber fazer, como conectar e tal. Mas aí tu Uhum. pode atualizar ela depois ali, não tem problema. Beleza. Valeu, professor. Valeu. Vanduíra, acho que eu te atendo no final lá, que tu tinha solicitado, aí a gente toca a ficha aqui, depois eu te. Sim, sim, professor. Boa Pode noite. ser? São umas dúvidas que eu tive no exemplo que tu postou, eu usei no meu. Funcionou, eu consegui fazer a parte da atividade, só que eu fiquei em dúvida exatamente do que está fazendo, enfim, e o que está acontecendo. Tranquilo, a gente vê depois, né? Tá, obrigado. Então, pessoal, hoje a gente começa basicamente a segunda metade mesmo da disciplina. Então, até agora a gente estava fazendo tudo para conseguir entender e dar uma revisada, né, em orientação a objetos e ver algumas coisas, como, por exemplo, como conectar no banco, como é que a gente faz essa conexão e como é que a gente cria um programinho básico ali só no terminal, né? A partir de agora, a gente vai dar um passo além e vai começar
e vai começar a explorar como é que a gente constrói um programa gráfico mesmo. Então, um programa que a gente consiga, o usuário consiga interagir com ele através de botões, dele clicar, dele poder interagir de outras formas, e não precisar ter um terminalzinho textual ali para ele poder usar, né? Embora atrás disso a gente vai continuar usando tudo que a gente aprendeu até agora. Só que a gente tem que aprender a usar essa biblioteca chamada JavaFX. Então, ela vai permitir que a gente construa janelas, assim como essa janela, por exemplo, aqui que eu estou abrindo o slide, né? Ela é uma janela, tem botões, eu posso interagir com ela, posso clicar. Cada clique que eu faço aqui, eu como usuário em algum botão, ou arrasto alguma coisa, faço alguma ação com a aplicação, isso vai me gerar um evento. Então, a gente vai aprender como é que a gente trata um evento, por exemplo, de botão no JavaFX. Antes disso, a gente vai ver como é que a gente cria um projeto JavaFX no IntelliJ. Então, até agora a gente criava sempre projeto Java, né? Mas a partir de agora a gente vai para fazer as aplicações gráficas. Vocês vão ver que a gente tem que configurar um pouquinho diferente. E inicialmente precisa dizer o que é o JavaFX, né? Então, as primeiras versões de Java, quando se ia construir uma janela gráfica, se construía algo semelhante a isso, ó. Então, esse era o layout parecido com o que era construído na época. Os componentes tinham o mesmo nome, Professor, mas o layout era um pouco... Diga. eu não sei se para os outros, mas para mim a apresentação não está aparecendo. Até porque o João estava apresentando, ele fica em background por isso. Voltou? Sim, sim. Beleza. Tá. Não, eu tinha comentado antes só que isso aqui é uma aplicação gráfica, né? Eu tá abrindo os slides aqui, ó, numa aplicação, eu posso interagir com os botões aqui, né? Então, esse aqui é o layout da AWT, que foi a primeira biblioteca que existiu para a construção de interface gráfica em Java. Ela era um pouquinho amarrada, era um pouquinho complicado de programar e ela rodava em cima do Java 2D. Então, depois dessa primeira versão, tentaram fazer uma versão um pouco melhor, que era o Swing. O grande problema do Swing é que ele usava muita coisa, ele herdava muita coisa do AWT e isso deixava um pouco confuso o código. E gerava muito código também para conseguir construir uma janela com muitas funcionalidades, né? E, por último, a última tecnologia que foi criada em Java foi o JavaFX. Eles quebraram totalmente o paradigma aqui, então eles não usam mais nenhuma dessas classes aqui. Inclusive, vocês têm que cuidar, tá, na hora de importar as classes, para não importar, elas têm o mesmo nome, alguns componentes, então para não importar uma dessas caras aqui, inicialmente ele não vai dar erro, mas quando vocês rodarem o programa vai dar um erro bem estranho. Então a ideia deles aqui foi separar o que é visual, ou seja, os componentes mesmo, a organização deles na janela, do código da lógica de negócio, ou seja, o que vai acontecer quando o usuário interagir realmente com essa janela. Então eles separaram isso e usaram uma linguagem para construção visual parecida com o XML, é uma versão de XML, né? Então toda a extensão de arquivo que a gente usar para construir visualmente, basicamente vai ser um FXML, essa é a extensão do arquivo que a gente usa em JavaFX, e ele basicamente é um XML no qual a gente vai dizer quais componentes, é como se fosse um HTML da vida, né? A gente vai dizer quais os componentes, o que fica dentro do que, e a gente vai precisar colocar identificadores ali para, lá no código de fato em Java, a gente fazer essa associação, né? Então, esse cara aqui é o botão ID button, por exemplo. E aí, toda vez que eu quiser usar ele, ou fazer alguma referência a ele no código, eu uso esse identificador que eu defini. Então, ela é uma biblioteca escrita Remap, né? Application Programming Interface, em Java. Ela automatiza todo o processo de repintar a tela, não precisa ficar me preocupando em ficar atualizando a tela em nenhum momento. Ela internamente usa o padrão MVC, no qual separa o modelo da visão, que é só o que o usuário enxerga, do controlador, que faz essa lógica de negócios. No nosso caso de vocês, né, a gente vai ter o modelo e sempre a relação do modelo vai ser bem parecida com o nosso banco, né? Que é basicamente a gente estava trabalhando até agora no modelo, né, na última aula. Hoje a gente vai começar a ver como é que a gente faz esses outros dois caras aqui. Isso aqui eu já comentei. Ele tem suporte, o JavaFX tem suporte a CSS, que é usado bastante para web também, para modificar visualmente o estilo de uma janela sem precisar mudar o código dela. Então, é uma linguagem de notação ali que ela muda. Eu não preciso mudar nada no código, só altero o arquivo
CSS que eu estou usando naquela aplicação e ele muda todo o layout visualmente para mim falando. Então, a partir do Java 8, ele já vem como padrão dentro de Java. Na disciplina que eu dei semestre passado para engenharia, alguns tiveram um pouco de dificuldade para configurar o JavaFX no projeto do IntelliJ, tá? Mas aí a gente vai conversando ali, eu vou tentar achar uns tutoriais também, porque dependendo da versão do Java e dependendo da versão do Windows, muda um pouquinho o jeito de fazer ali, né? Então aqui um exemplo, ó, essa é a mesma janela, a mesma programação, mesmos arquivos, tudo igual dessa outra janela aqui. A única coisa que aconteceu foi aplicado um CSS diferente dessa. Então, cada CSS diz para visualmente ficar de outro jeito, embora todo o código seja igual. Então, o CSS provê essa capacidade de customizar, né, visualmente a nossa janela. Aqui tem alguns links que vocês podem usar ali para ter maiores informações sobre CSS. A gente vai ver um pouco mais disso, como usar o CSS em algumas aulas futuras. Internamente, para construir uma janela em JavaFX, o que é feito é criada uma hierarquia de componentes. Então, tudo que está na nossa janela tem que estar dentro, tem que ser algum desses nodos, ou algum nodo que agrupa outros componentes. Então, por exemplo, eu crio uma janela, eu quero adicionar um botão. Esse botão é um nodo simples, mas eu preciso de algum componente aqui que vai ser um container que vai agrupar e dessa forma aqui eu consigo separar um pouco a minha janela e consigo fazer uma janela visualmente mais atrativa também. Qualquer nodo que vocês tiverem, qualquer componente que vocês tiverem na tela, ele tem algumas capacidades parecidas, assim. Então, ele tem o estado dele, ele pode tratar eventos. Então, eu posso clicar em cima de algum componente e aí eu vou tratar algum evento de mouse ou algum evento de teclado, por exemplo. Eu vou sempre ter um nodo raiz, que é a partir dele que ele nunca vai ter um nodo pai, é a partir dele que eu vou começar a adicionar os componentes. Aqui são alguns componentes diferentes de JavaFX. A gente vai ver alguns hoje, os de controle, alguns exemplos. Não vai ver todos ainda. Os componentes que podem agrupar outros são os painéis aqui. Então, são esses caras aqui, que basicamente ele vai dizer como é que o layout vai se comportar. Então, quando eu adicionar um novo componente, se ele vai ficar à direita, se ele vai ficar embaixo, em qual posição que eu quero adicionar ele na tela. Tem os shapes que a gente não vai abordar na disciplina, nem o shape 3D, nem o shape normal, porque esse tipo de componente é mais para algum jogo visual, para alguma outra aplicação, né? Ok. Então, essa é a hierarquia básica que vocês vão ter em qualquer aplicação de vocês em JavaFX. Eu vou ter sempre o container principal, o stage, o palco, né? O stage, stage é o palco, onde a gente vai poder jogar dentro desse palco os nossos nodos, mas eu sempre preciso associar uma cena ao stage que eu tenho. Então, é dentro dessa cena aqui que eu vou adicionar todos os componentes que eu quiser colocar visualmente na minha janela. Então, se eu pensar realmente numa janela que exista aqui, o meu stage é como se fosse a janela inteira mesmo. Se eu não tivesse nenhuma cena, ela seria uma janela vazia, simplesmente, no qual eu posso fechar, minimizar e maximizar. E dentro do stage eu vou adicionar uma cena, no qual aí dentro da cena eu vou poder fazer toda a configuração que eu quiser para construir minha janela. Então, nesse caso aqui, basicamente a única coisa que eu fiz foi adicionar um botão na cena, só isso. Agora vai ficar mais claro quando eu mostrar ali no código como é que é feita essa parte de criar o stage e a cena, tá, pessoal? Então, na hora de criar um projeto no IntelliJ, vocês vão selecionar, em vez de selecionar Java, que era a primeira opção lá em cima, que vocês selecionavam até o momento, a gente vai selecionar JavaFX, vai apertar em próximo, ou next. Ele sempre vai criar esse projeto vazio com 3 arquivos. Então, ali a gente tem os 3 arquivos, ó. O main é basicamente só o programa principal, é só o que vai carregar o XML para nós. O arquivo XML vai estar separado ali, vai ser aquele arquivo XML de componentes visuais da minha janela. E o controlador vai ser onde a gente vai fazer toda a lógica de negócio do programa. Então, ali, todo o raciocínio por trás da nossa janela vai estar sempre sendo feita no controlador.
E a gente precisa fazer essa associação entre o controlador e o XML, né? Então, basicamente, o que o projeto faz aqui é criar uma janela vazia para nós, para a gente poder modificar ela. Vocês nunca vão ter mais de um main, mas futuramente a gente vai ver como é que, por exemplo, clicando num botão de uma janela, eu construo uma outra janela e abro ela, carrego ela e abro ela para o usuário conseguir enxergar, né? Mas é importante vocês saberem que toda vez que a gente tiver uma janela diferente no nosso código, eu vou ter sempre dois arquivos, que é o controlador e o XML. Então, se eu tiver 3 janelas no meu projeto, eu vou ter 3 controladores e 3 arquivos XML. Vou continuar tendo um main só, porque o main é só o nosso start do programa, né? Só onde vai começar o nosso programa a ser executado. Só vai indicar qual é a janela principal que vai ser carregada. Então, aqui um exemplo do programa principal. A gente tem aqui o stage. Como a gente está estendendo, ele está sendo o programa principal vai sempre estender application, vai ser sempre uma classe filha de application, que é uma classe já própria do JavaFX. A gente já vai precisar sobrescrever esse método start. E nesse método start, eu já vou receber o stage. Então, eu já recebo como parâmetro de entrada o stage, que é o palco onde eu vou carregar os componentes. Depois eu vou fazer o load, carregar o arquivo XML que eu tenho no projeto. Então, esse é o nome do arquivo XML que vai ser carregado quando eu iniciar a execução do meu programa. Eu tenho algumas propriedades que eu posso alterar, como, por exemplo, o título. Então, ali eu mudei o título para Hello World e setei a cena. Então, aqui eu instanciei um novo objeto de cena e passei o tamanho ali que eu queria e associei aquele XML, que está naquela variável root ali, com o tamanho de largura e altura que eu quero para a janela quando ela for mostrada. E por fim, eu preciso sempre chamar o método show para mostrar visualmente a janela para o usuário. Se eu não chamar o que está na linha 16 ali, não executar isso, ele nunca vai mostrar para o usuário essa janela que eu quero carregar. No caso do controlador, inicialmente a gente não vai ter nada por enquanto. E no XML padrão que ele constrói para nós, ele cria um grid pane, um painel bem simples, faz os imports que precisa fazer ali, e nesse caso aqui, a gente precisa sempre cuidar para essa linha, no primeiro painel, no principal, ter essa relação do controlador, tá? Se eu não colocar aqui o meu controller, onde é que ele fica, a classe, ele não vai conseguir fazer essa relação, ele não vai conseguir fazer nenhuma lógica de negócio funcionar. Então, eu sempre tenho que setar essa configuração. Depois eu vou mostrar que a gente pode fazer isso tanto através do IntelliJ, quanto através de um programa que nos auxilia na construção do XML, que nem eu vou mostrar, ele se chama CineBuilder. Então, dentro do IntelliJ, a gente precisa configurar o CineBuilder. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó. O CineBuilder é um programa que ele é de terceiros, ele não faz parte nem do IntelliJ, nem de outra ideia nenhuma, mas ele facilita bastante as coisas. Então, na hora de construir, a gente não precisa ficar mexendo com código XML lá para conseguir construir alguma coisa, tá? Então, a gente basicamente consegue arrastar os componentes que a gente quer criar e aí a gente consegue construir de um jeito bem simples. Ele tem visualmente ele tem essa cara aqui. Deixa eu colocar o link aqui para vocês no chat. Então, vocês vão sempre, para quem já tem o IntelliJ instalado, vocês vão sempre baixar o CineBuilder primeiro. E depois de baixar ele, deixa eu só abrir ele para vocês verem aqui. Eu já tenho instalado aqui no meu, o 2.0. Ele tem basicamente essa cara aqui, ó. É um programa que não tem relação com o IntelliJ inicialmente, por isso que a gente precisa fazer essa relação explícita que eu estou mostrando aqui, ó. Então, a gente tem que ir em propriedades lá da própria ideia da IntelliJ. Vocês podem procurar por effects ali só para restringir as coisas que aparecem, porque aparece muita coisa ali em propriedades. E vai aparecer JavaFX e ali tem um caminho para o CineBuilder. Então, vocês vão clicar naquela pastinha e achar onde é que vocês instalaram o CineBuilder. Só para ele fazer essa associação entre um programa e outro, para que toda vez que eu quiser abrir já um arquivo XML, já abrir automaticamente o nosso CineBuilder, né?
Outra possibilidade aí, depois que eu já fiz essa associação, eu posso clicar com o botão direito no FXML. Se eu der um duplo clique simples, ele vai abrir no próprio IntelliJ, né? Se eu der um clique com o botão direito e for na última opção lá, Open Scene Builder, aí ele vai pegar esse arquivo FXML e vai abrir para nós já dentro do programa Scene Builder para poder editar ele. Então, basicamente, o que acontece é que a gente tem aqui alguns componentes que a gente pode... Deixa eu mostrar no programa mesmo. Tem alguns componentes que a gente pode usar aqui. Então, por exemplo, posso arrastar aqui e colocar um painel. Tem algum de controle, eu vou jogar um botão dentro dele. E assim vai. Então, checkbox. E assim vai, né? Posso jogar um outro painel, um outro container. Posso adicionar menus. Principal para vocês é os de controle, tá? Tem esses caras aqui. E os containers. É basicamente esse que a gente vai usar inicialmente. Sempre que eu tiver com um componente selecionado aqui, ele vai mostrar nas propriedades aqui à direita o que eu posso configurar. Então, tem várias coisas que a gente pode configurar, depende do componente. Eu posso mudar a fonte, no caso do botão. Vocês vão ver que aqui já muda um pouquinho, algumas configurações que eu posso fazer. Mas a gente vai ver detalhadamente como é que a gente pode configurar esses caras aqui. E aqui aparece uma estrutura hierárquica em árvore do que está dentro do que aqui. Então, quais são os componentes que são filhos de quem, ou seja, quais componentes que estão dentro de quais containers. Então, nosso container raiz é o pane. Dentro dele, nesse caso aqui, a gente tem um botão e um checkbox, né? Então, aqui a gente consegue enxergar a hierarquia visual da nossa janela. Não vou salvar aqui. Beleza. E quando a gente executa o projeto, de fato, ele vai mostrar para nós uma janela vazia. Então, deixa eu abrir um exemplo aqui. Deixa eu dar um close. Deixa eu achar o exemplo aqui para vocês. Exemplo FX0. Então, que nem eu estou mostrando lá nos slides, a gente tem os 3 arquivos, ó, o controlador. Depois eu vou mostrar o que é isso aqui. O programa principal, que só carrega. O FXML, que tem os nossos componentes, quem está dentro do que. Se eu clicar com o botão direito e der um Open Scene Builder, ele vai abrir o componente no programa Scene Builder. E quando eu mando rodar ele vai carregar a janela principal ali, o sample.xml. Ali, ó. Eu fiz algumas modificações nele já, para quando a gente clicar nele alterar a mensagem aqui. Eu vou mostrar agora como é que isso aqui funciona. Então, inicialmente, quando vocês criarem um projeto vazio e mandarem rodar o projeto, ele vai aparecer essa janela vazia ali, sem nada. Quando a gente está lá no Scene Builder, a gente abriu ele por lá, a gente pode adicionar componentes, que nem mostrei antes. Então, aqui eu adicionei um componente text, poderia ser um componente label também, que é para esse tipo de texto fixo. Adicionei um botão. Aqui é bem importante, tá, pessoal? Vocês têm que sempre configurar para os componentes que vocês querem acessar lá no código, vocês têm que configurar o identificador dele. Então, sempre a primeira coisa que vocês vão fazer é setar um nome único para o FXID do componente. Então, aqui eu coloquei como FXID, meu botão nunca vai ter um espaço nesse identificador. E nesse caso aqui, como é um botão, eu estou dizendo aqui também qual é o método onAction. Esse método onAction vai ser usado para botões, tá? E sempre que ele for clicado, tiver alguma interação com ele, esse método, o código que estiver dentro dele vai ser executado. Então, a partir desse momento que eu digo o nome ali para esse método, que é o quando clicado, ele precisa ser implementado lá no meu controlador. Então, aqui, ó, esse é o resultado. Se eu alterar qualquer coisa lá no Scene Builder e salvar, ele já automaticamente já vai mudar para nós o arquivo FXML que aparece aqui para nós. Então, ele já adiciona o FXID que a gente colocou lá. Se eu quiser não usar o Scene Builder, também posso, tá, pessoal? Mas ele facilita bastante, principalmente para criar janela. Então, se eu quiser só vir aqui no texto do FXML e adicionar o texto que eu quero, não tem problema nenhum. Vocês estão notando que está em vermelho ali o onAction do botão? Enquanto eu não implementar esse onAction lá no controlador, ele vai ficar dando erro.
Então, ele não vai permitir que execute o nosso código. No caso dos fxids, para os componentes, eu tenho que declarar eles lá como atributos do meu controlador. Então, aqui no caso do controller, eu tenho o fxid meu texto, que é aquele campo de texto lá que eu vou poder modificar a mensagem. Ele sempre tem que ter essa anotação @fxml ali, ó, que está na linha 9. Se eu não colocar isso, ele não faz associação, tá, com o arquivo fxml, tá? Eu preciso fazer isso sempre. E aqui eu também coloquei o fxid do meu botão. E você tem que cuidar o tipo, tá, de informação que eu tô, o tipo de objeto que é. Então, se é um text, eu tenho que declarar que ele é do tipo text. Mesma coisa para o button ali, que é do tipo do botão. E ali embaixo a gente tem o método. Então, ali, sempre que vocês forem implementar um onAction, ele vai ser private, void, o nome que vocês definiram, e vai receber como parâmetro de entrada o evento que aconteceu, que é um evento de ação, um action event. Então, ali eu posso, na implementação, eu posso fazer o que eu bem entender. A única coisa que eu fiz nesse caso aqui, eu peguei o fxid do meu text, meu objeto, que é o texto, e chamei o método setText para alterar o texto que tinha antes para até logo, boa noite. Então, quando o cara tem essa janela inicial, o usuário vai lá e clica no clique aqui, ele altera o conteúdo do texto para até logo, boa noite. Então, o primeiro exercício de vocês é bem simples, tá? É mais para vocês se ambientarem com como usar o JavaFX. Então, vocês vão ter que construir visualmente, vocês vão criar um projeto novo, e vocês vão ter que construir, porque se quiserem fazer todos os exercícios num projeto só, não tem problema nenhum, tá? Então, vocês vão ter que construir uma janela, vocês não vão fazer nenhuma funcionalidade dela implementada. Basicamente, o que vocês vão fazer é construir a janela, que representa uma calculadora aqui, ela vai ter essa série de botões embaixo, vai ter o text field em cima para como se fosse aparecer o resultado do código, né, do cálculo, e tem que ter um painel padrão ali por trás. Então, esse primeiro exercício é só para conseguir construir uma janela. Vocês não precisam fazer nenhuma implementação no controlador. Aqui alguns links vocês podem acessar, pode ajudar vocês. E agora a gente vai ver alguns componentes que são bastante úteis, tá? O primeiro exemplo, eu vou mostrar ele através de exemplos, esses componentes, porque eu acho que fica mais útil, assim, mais prático, vocês conseguem reproduzir eles também. Eu não fico só falando teórico aqui, teoricamente não fica tão enfadonho também. Então, basicamente, primeiro a gente vai ver um exemplo com área de texto e com campo de texto, text field, text area. Depois, como é que a gente usa os componentes radio button, choice box, e já aplica um CSS na janela. E por fim, a gente vai ver alguns outros componentes, como list view, checkbox, slider. Então, o JavaFX tem uma série de componentes de controle que a gente pode usar, tá? Desde um password field, que é para um campo de senha, para eu digitar alguma coisa e não aparecer o texto que está sendo digitado. Alguns para selecionar alguma opção, como por exemplo o choice box ou combo box. Tem o list view que mostra opções fixas para o usuário poder selecionar uma ou mais. Tem o botão para interagir e assim vai. Tem uma série de componentes que existem. A gente vai ver alguns agora, através de exemplos. Todos eles são filhos da classe control, então eles já têm alguns atributos que todos vão compartilhar, como altura, largura, altura máxima, tem uma série de coisas que a gente consegue herdar já de control, como por exemplo o tooltip text, que é aquela mensagem de texto que aparece quando de ajuda, né, de auxílio, quando eu passar o cursor em cima do componente. Então a gente pode setar esse tipo de informação com set tooltip text a partir de um objeto do componente para poder passar uma informação para o usuário ali de auxílio. Então, o primeiro exemplo é esse. Deixa eu mostrar na prática aqui. Vamos abrir ele aqui para nós. Fechar ele aqui. Exemplo 1. Só rodar para vocês entenderem como é que ele funciona. Continua sendo uma janela simples, né? A gente só tem um XML ali. Então, basicamente, aqui a gente tem um text field que está com esse texto inicial, digite algo. Aqui eu tenho um label, que é um rótulo de texto, que é só um rótulo que vai ficar fixo ali para explicar alguma coisa. E aqui eu tenho uma área de texto no qual eu posso escrever mais de uma linha de texto. Aqui no campo de texto, no text field, eu só posso colocar uma só.
Então aqui, a partir do momento que eu clico, ó, isso foi um evento. Com esse evento eu já setei o campo de texto para limpar aquele texto que tinha antes. E aí qualquer coisa que eu escreva aqui, eu vou, quando eu clicar nesse e fazer o evento de ação aqui nesse botão adicionar, ele vai pegar o conteúdo de teste e adicionar aqui no meu text area, do text field. Então, vou botar um número aqui, ele vai dando um append ali, vai adicionando essa mensagem, e aí quando eu sair, é um outro evento, é um outro botão, mas aí quando eu clico nele, ele fecha a minha aplicação. Então vamos ver como é que a gente implementa isso. Então aqui a gente tem um label, um text field, um text area e dois botões. Então inicialmente a gente tem o nosso programa principal, ele vai ser exatamente igual ao do exemplo anterior, exatamente igual. A única coisa que vai mudar é o nome do arquivo ali, porque eu coloquei um nome diferente para o XML. No arquivo XML, nesse caso aqui, eu construí através do CineBuilder, mas basicamente a gente tem o onAction do botão, ele é o mais importante ali para sair. Tenho também os FXIDs dos campos de texto para poder modificar eles. E tenho a ação, o evento, né, de clicar no adicionar. Então lá no nosso controlador eu preciso representar todos esses FXIDs e onActions que eu criei. Então ali eu criei o text field, um text area, com o mesmo nome dos FXIDs que eu coloquei lá no XML. E aqui eu implementei os dois eventos. Opa. Que um deles eu só vou sair do meu programa, então esse platform.exit é uma forma de fechar o meu programa automaticamente, então ali ele vai acabar e vai fechar toda a minha janela ou qualquer outra janela que estiver aberta, que tenha relação com essa aplicação. E no outro de baixo, que é o evento de adicionar, eu acessei meu campo, o meu text area e chamei o método appendText para adicionar um texto ao existente. Qual o texto que eu adicionei? Eu acessei o meu text field, usei o método getText para obter o texto atual e concatenei isso com o /n para ele dar um enter. Para não ficar tudo na mesma linha. Isso aqui é importante. Toda vez que vocês criarem um controlador, ele implementa essa interface chamada initializable. Para que serve isso? Automaticamente, quando a gente faz essa implementação dessa interface, a gente precisa implementar esse método chamado initialize. Esse método serve para a gente colocar qualquer implementação que a gente queira fazer antes da janela ser aberta para o usuário. Então, qualquer configuração. Então, por exemplo, se a gente quiser carregar informações do banco de dados, a gente vai fazer aqui dentro. Se a gente quiser fazer alguma configuração no arquivo de log, a gente vai fazer aqui dentro primeiro. Então, aqui eu setei, isso aqui é uma outra forma de setar um evento, o que ele vai ser feito. Então, aqui eu não fiz a relação aquela que eu tinha do FXID e nem do onAction. Então, aqui eu acessei o meu text field e disse, eu estou setando um evento de onMouseClicked. Ou seja, quando alguém clicar em cima do meu text field, eu estou fazendo o quê? Aqui eu estou usando uma expressão lambda, vocês não precisam se preocupar muito com isso agora, mas a gente está recebendo basicamente estou fazendo a mesma coisa que eu faço lá com o que eu faço aqui, ó, com o OK Button Event, é só um jeito diferente de escrever isso. E ali entre as chaves eu coloco a implementação que eu quero. Então, basicamente, quando alguém clicar no text field, eu vou setar o texto para vazio. Então, eu sempre tenho essas três formas de fazer isso, de tratar eventos. Ou eu uso set onAction, set onMouseClick, depende do tipo de componente, do tipo de evento, diretamente no initialize, ou eu defino, na opção 3 ali, eu defino o FXID dele lá no XML e implemento ele no controlador. E essa opção 2 é uma mistura dos dois, né? Então, nesse caso aqui, eu implemento o método, mas não faço a relação dele no XML, e aí no initialize eu escrevo algo semelhante com o que está ali. Isso vai depender muito do método, né? Mas ali eu setei um onAction chamado handleButtonAction e implementei ele antes na mesma classe. Então vocês têm essas três possibilidades. Quem quiser usar sempre a mesma forma, não tem problema nenhum, pode usar o que achar mais simples. O segundo exemplo, deixa eu fechar aqui. Alguém tem alguma questão por enquanto, pessoal? Close projects. Sei que é bastante informação, mas vocês vão ver que não é nada de outro mundo quando vocês começarem a programar ali no código.
Então, no segundo exemplo, deixa eu executar ele aqui. Então, aqui a gente tem uma janela com algumas opções para o usuário escolher. Então, ele vai escolher uma opção. Quando eu selecionar uma dessas opções, eu já automaticamente vou escrever ela no text area. Quando eu modificar alguma escolha que eu tenho aqui e der o OK, essa escolha também vai ser jogada ali junto com a opção que foi selecionada. E é basicamente isso. Então, vou fechar aqui, que é um outro evento. Então, aqui só para mostrar para vocês como é que funcionam esses componentes, né? O text area, que eu já mostrei no exemplo anterior, radio button, que são aquelas 3 opções. Então, eu tenho que ter 3 radio buttons ali. E eu tenho que ter um choice box ali para mostrar as 3 escolhas. Posso agrupar os radio buttons dentro de um componente chamado toggle group, que é um container, para facilitar a nossa vida. E tem os buttons ali, os 2 botões que a gente tem ali embaixo. Então, já mostrei ali como é que funciona, né? Eu seleciono as 2 opções, dou em OK. Quando eu selecionar outra opção e outra escolha, dou em OK, ele já adiciona isso no nosso campo nossa área de texto. Cuidem quando vocês forem importar, para não importar nada que tenha AWT, tá? Sempre vai ter o JavaFX ponto alguma coisa ali na hora que vocês importarem, tá? Porque muitas vezes ele coloca como primeira opção, quando vocês usarem alguma classe que não está importada ainda, o pacote AWT. Então, tem todas essas classes aqui, text area, text field, radio button, todas elas existem com o mesmo nome no pacote AWT. Então, por isso que pode acontecer esse tipo de erro. Então, aqui eu construí lá no Scene Builder, né? Coloquei ali os radio buttons, choice box, text area, tudo. Isso resultou nesse arquivo FXML aqui, com seus respectivos FXIDs. Então, tanto para o radio button, quanto para o choice box, quanto para o text area e quanto para os buttons. Então, cada um vai ter o seu identificador único, né? Que nem eu comentei antes. E eu posso fazer isso tanto aqui quanto no IntelliJ. Lá no nosso controlador, cada FXID que eu criei, eu vou adicionar como um atributo da minha classe controller. Então, só uma pequena observação ali, ó, na linha 19 e 20, que a gente tem, além de criar os componentes dos radio buttons, eu preciso ter, para facilitar a minha vida, eu vou criar uma lista, um array list, de objetos do radio button. Então, eu vou agrupar eles numa variável só, para facilitar o uso dele, né? E no caso do choice box, sempre que vocês usarem um choice box de opções, tem outros componentes que vão precisar fazer isso também, mas no caso do choice box eu preciso. Ele funciona mais ou menos como se fosse um array list. Ó, vocês notaram ali que na linha 22 eu tenho que colocar o tipo de objeto que eu vou representar dentro. Então, por exemplo, se fosse uma lista de alunos, eu poderia ter objetos aluno mesmo dentro do choice box. E aí, importante ter o toString implementado, tá, na classe aluno, se for o caso. Então aqui a gente tem um choice box de strings e eu preciso ter essa relação entre o choice box de strings, que é alguma coisa mais estática, visual, com um observable list. Então sempre que eu tiver uma lista de componentes que eu vou poder modificar, eu tenho que ter um observable list do mesmo tipo, ou seja, de strings nesse caso, e eu chamei ele de escolhas. Então toda alteração que eu for fazer, eu vou fazer em escolhas. O choice box é só o identificador visual do meu choice box lá do FXML. As alterações vão ser sempre no observable list. Então aqui um exemplo do que eu fiz no Initialize, no que eu fiz antes de mostrar a janela para o usuário. Eu criei o meu array list vazio ali, o opções, adicionei os 3 radio buttons dentro desse opções, criei meu toggle group para agrupar eles e facilitar o uso deles, porque eu não preciso fazer o controle, né? Quando eu selecionar um deles, só de eu ter adicionado eles dentro de um toggle group, eu já automaticamente, quando eu selecionar um, ele seleciona os outros 2. Se eu não fizer isso, se vocês comentarem, vocês podem até fazer o teste depois, se vocês comentarem da linha 33 à linha 37, vocês vão ver que vocês vão poder selecionar mais de um. Então vai depender muito do caso, qual foi o foco de vocês ali, o que vocês querem com o programa. Ali eu adicionei os 3 ao mesmo grupo e coloquei como selecionado por padrão inicialmente, na linha 35, o Radio Button 1. Fiz ali da linha 38, eu implementei uma propriedade do Toggle Group para fazer essa relação
de selecionar apenas um, e quando eu seleciono ele, automaticamente eu já vou adicionar ele lá na área de texto. Outra coisa que eu fiz na linha 42, sempre que vocês tiverem um observable list, vocês têm que criar eles, instanciar eles vazio, da forma como está na linha 42. Então eu tenho um método estático chamado observable array list, que eu chamo da classe fx collections, e ele cria para mim uma observable list vazia. Aí eu adicionei as 3 escolhas que eu quero e dei um set items para associar o meu componente que eu tenho lá no XML com o meu observable list que eu tenho no controlador. E por fim, eu selecionei como inicial o escolha 1, que é a opção 0. Então, sempre que vocês quiserem fazer alguma seleção ali, vocês podem dar um get selection model e selecionar a opção que vocês querem inicial. Então, eu só botei separadamente ali, mas já expliquei, então vamos passar. Aqui está a parte da escolha. Aqui a gente tem os dois on-actions, os dois eventos de botão. Então, ali que eu me referi, ó, a ter uma lista dos radio buttons. Dessa forma, eu posso fazer aquele for each, para percorrer todos eles e verificar qual que está selecionado para adicionar na nossa área de texto. Se eu não tivesse essa lista, eu teria que testar um por um ali. E no caso do fechar, basicamente, eu estou mostrando uma outra forma de fechar minha aplicação. Então, eu estou obtendo a janela a partir da minha cena. Então, eu estou acessando o meu stage para chamar o método close para o stage. Outra forma é como estava no exemplo anterior, que é botar o platform.exit diretamente. E a primeira linha ali do OK é como a gente a gente obtém o objeto selecionado do nosso choice box. Então eu tenho que chamar o método getSelectionModel, .getSelectedItem, vai me vir a string que está selecionada no momento. Então os dois eventos. No programa principal, eu estou mostrando aqui como é que a gente aplica um CSS, um arquivo de configuração visual. Então, uma forma é lá no nosso programa principal, onde a gente carrega nosso arquivo XML. A partir do objeto da cena, eu chamo esse método getStyleSheets e adiciono com o método add o arquivo CSS. Então, esse arquivo existe fisicamente no meu projeto, tá? Se a gente for aqui, ó, no projeto e abrir os arquivos, tá lá o nosso arquivo CSS. Ó. Um arquivo CSS é basicamente alguma coisa parecida com essa, no qual a gente coloca os componentes e qual é o comportamento que ele vai ter. Então, qual é o tamanho da fonte, e assim vai. A gente pode setar cor de fundo, background, e assim vai. Né? Então, por isso que se a gente executar esse cara aqui com o primeiro layout, com o primeiro arquivo CSS, ele fica com essa cara. Se a gente for lá no main e alterar para usar o layout 2, a gente ia executar novamente, vocês vão ver que ele vai ficar com uma configuração visualmente diferente, embora a gente não tenha alterado nada no código. Não aparece nada aqui, né? Mas tudo bem. Mas funciona isso. E assim, se ele está dentro de uma pasta, de um pacote, vocês têm que botar o nome do pacote antes para ele conseguir encontrar esse pacote. Então, o pacote está dentro do pasta sources, mas eu só coloco o nome do pacote e ele consegue encontrar ele. Então, o layout 2 é um outro arquivo CSS com um comportamento um pouquinho diferente. Então, aqui a gente setou esse arquivo CSS. Ó, aqui o que eu comentei, ele parece mesmo, mas não é. Um está com fundo cinza, o outro está com fundo branco. Então, a gente consegue alterar somente com isso. E a última janela, que é o exemplo 3, o último exemplo de hoje. Vou fechar aqui. Vamos abrir ele aqui, para vocês verem. O exemplo 3. Vamos rodar ele para vocês enxergarem. Então, eu tentei adicionar outros componentes aqui para a gente conseguir testar. Então, aqui, ó, tudo que eu interagir nesses componentes, ele vai mostrar aqui nessa área de texto. Então, eu selecionei o checkbox, desselecionei ele, sedei para falso, cliquei no botão, selecionei alguns dos elementos que eu tenho aqui, um combo box. Então, ele tem algumas diferenças do choice box.
cliquei no hyperlink, que é um outro componente, modifiquei um valor do slider, adicionei um texto, selecionei alguém da lista. Então é basicamente para vocês terem exemplos de vários componentes diferentes, tá? Então a gente tem o list view, que é esse componente que mostra a lista fixa ali. Checkbox, que é para marcar e desmarcar. Combo box que mostra uma lista de opções, parecido com o choice box. O slider, qual eu quero selecionar algum valor, e eu coloco um intervalo ali para o cara poder escolher. Primeira coisa que a gente vai fazer é no checkbox setar o método de ação. Então sempre que for feita alguma alteração no checkbox, eu estou acessando o método isSelected, que vai me retornar um boolean para dizer se ele está como true ou como false. Então, se ele está marcado ou desmarcado. Nesse caso, a gente vai ter uma lista de pessoas ali no caso do combo box. Então, não vai ser só de string. Então, a gente precisa ter essa classe implementada antes, essa classe person. Mas da mesma forma que a gente tinha antes, naquele outro exemplo, eu tenho o combo box e tenho o observable list, que eu instancio ele vazio através desse método aqui, observable arraylist, da classe fxCollections. E o myComboBox é o nome do fxid lá do meu fxml. Então, no caso, eu já instanciei e adicionei 4 pessoas e associei o meu observable list com o ComboBox, tudo isso no nosso método initialize. Isso aqui é um pouquinho de frescura, é só como a gente vai mostrar visualmente o que está acontecendo quando for atualizado essa lista de objetos, mas isso aqui não precisa ser feito, tá, pessoal? Isso aqui é só para uma curiosidade para vocês. Aqui é o mesmo esquema que eu tinha feito antes, só um jeito diferente. E aqui, deixa eu ver aqui, aqui é bem parecido, vocês vão ver que o jeito de fazer é praticamente o mesmo do Combo Box. A única diferença é que a gente está tratando aqui com o List View. A gente adicionou as 4 pessoas ali para aparecerem, para poder serem selecionadas. Aí a gente vai ter um novo Observable List diferente do que a gente tem lá. Aqui a gente fez o set items, fez o mesmo esquema do set self factory, só para mostrar como é que vai ser apresentado o nome para o usuário ali, mas se quem quiser só implementar o toString, ele funciona da mesma forma. A gente não precisa fazer esse set self factory aqui. E por fim lá, eu adicionei um listener para a propriedade de modificação, né, do list view. Quando alguém seleciona, clicar em algum desses nomes, a gente já vai escrever que foi alterado ali a string selecionada. Um evento slider é bem tranquilo, a gente acessa o value property dele, do slider, e adiciona um listener também. Então ali a gente recebe tanto o valor antigo, o old value, quanto o valor novo, o new value. Só que na hora que a gente for usar esse cara, a gente precisa chamar o int value para usar o inteiro que tem dentro dele. Então, para finalizar como exercício, vocês têm que alterar o exemplo que eu coloquei lá, o exemplo 1, para salvar. Então, o código está pronto já. Vocês só vão fazer com que, quando o cara clicar em sair, vocês pegarem o texto atual do text area e salvarem no arquivo texto. Então, vocês podem reutilizar algum código antigo de vocês, lá de arquivos, para fazer esse salvamento ali no arquivo texto. E, por fim, criar essa última janela, que é a mais complexa dos exercícios. Vocês vão criar essa janela, mais ou menos parecido com esse layout que está aqui. Não precisa estar salvar em arquivo texto nesse caso aqui, quem quiser fazer pode fazer, mas basicamente eu quero que vocês construam uma janela parecida com essa, como se fosse uma enquete sobre programação, e quando o cara clicar em submeter pesquisa, vocês podem mostrar no próprio terminal, pode ser, para não complicar muito a vida de vocês ali. Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Nós vamos Oi? fazer, professor. Tá meio travado. Peraí. Tenta entrar e sair e entrar de novo. Às vezes acontece isso. João?
As dúvidas vão surgindo, professor. Sim, sim. É o normal, eu passei bastante conteúdo, mas agora quando vocês começarem a fazer, vocês vão... E esses exercícios são mais para vocês começarem a ter um primeiro contato, né, com o JavaFX. Bom, quem não tem dúvida da última tarefa lá, pode estar liberado aí. E se vocês forem tendo dúvidas ali na hora de fazer o exercício, podem falar comigo que eu tento auxiliar vocês. O Vandoir, eu sei que tem alguma dúvida, né, da última tarefa. Sim, depois eu compartilho também. Tá, que pode compartilhar aqui, a de hoje já foi. Deixa eu parar. Tu tinha dúvida na questão do arquivo, né? Na verdade eu não consegui, essa parte eu nem estava dando errada, eu larguei. Depois eu vou tentar fazer. Na verdade são duas pequenas dúvidas que eu tenho do que da tua classe, do exemplo. Tá. Apresenta então para nós aí. Sim, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Não sei, tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá, no teu exemplo aqui, eu não sei se aqui como é que eu vou perguntar isso? Esses Mas, métodos... por exemplo, esses métodos aqui tem um busca ID, aqui tem outro. Qual é a relação um para o outro? O que eles... Então, na realidade isso aí é só para facilitar caso vocês precisam de algo parecido, né, com isso algum dia. Mas assim, ó, pode acontecer de vocês precisarem descobrir a matrícula de algum aluno, por exemplo, que é o identificador, né, nesse exemplo aí, né, que é o identificador da chave primária do banco, né. Então, eu fiz um método só para que pelo nome dele, por exemplo, a gente consiga pesquisar ele. Então, nesses dois métodos, num dele eu passo direto o nome, a string, e no de cima, ali da linha 88, eu passo um objeto aluno, e aí Esse eu aqui? vou obter o nome para comparar com todos os alunos que eu tenho, né? Então, esses dois busca IDs são formas de eu descobrir a matrícula de um aluno, né? Que é a nossa chave primária nesse exemplo. Mas no exemplo eu nem usava ele, né? É só uma forma, tipo, se eu precisar Eles não estão disso em... algum dia, pode ser Sim, eles não útil, né? estão em uso. Então, diga. Isso era Não, só para daí entender. Os é que só estão um em jeito uso só. são esses que ficam em Então, amarelo aqui, né? é isso. Eles não estão sendo usados. Os métodos que estão em uso são O esses sim, que sim. estão em amarelo, né? Isso. E o em cinza é que não está sendo usado. E aqui são dois remove também que tem. Qual é a Esse aqui, relação de um para o em outro? Java, em Java a gente pode ter quantos métodos a gente quiser com o mesmo nome, né? Por isso, essa é a propriedade de polimorfismo da linguagem. Sim, eu O lembro que que tu vai falou isso mudar de um na... para outro, o que pode mudar de um para outro são os parâmetros que eu recebo, ou o tipo de retorno. Então, nesse caso aqui, eu fiz um remove, né, um remove por matrícula. Então, eu só passo como parâmetro o número inteiro lá que eu quero remover. E no de cima, E aqui eu o fiz um pouquinho objeto. diferente, que eu recebo o objeto inteiro e aí dentro do objeto eu chamo get matrícula para pegar dentro dele. Mas eles fazem a mesma coisa, tanto que o SQL é o mesmo, né? Tá, beleza. Eu tava achando isso, mas eu só queria ter certeza. E Beleza. tinha uma outra questão que eu tinha te marcado, tu falou que era de acordo com o banco. Aqui, que era na atividade. Por que nesse método altera
No aluno também tu usou a matrícula, que era a chave primária. Sim. Ela veio, ficou invertida a ordem, porque Sim. aqui em cima o código vem pro primeiro. Sim, sim. Faz o seguinte, ó, abre o SQL do update. Então, segura o Ctrl e clica no update, ele já vai lá para aquela classe. Ó, então, o que mudou, por exemplo, do insert, que é o de cima, é que no insert a gente coloca na ordem que a gente criou, né? Então, por exemplo, a minha chave primária normalmente é o primeiro campo da tabela, né? Que é o teu código ali. Então, ali ele vai ser realmente o primeiro, que é o primeiro ponto de interrogação que a gente vai substituir. No caso de um update, a gente vai setar tudo que a gente vai alterar, ou seja, o primeiro ponto de interrogação é o título, né? E aí sim a gente vai alterar tudo, só que a gente nunca vai poder alterar a chave primária. Porque a chave primária que é o nosso código lá. Então, nesse caso, a única diferença dele é que no SQL a matrícula vai lá no final. É a última opção. Então, no delete, bom, no delete só tem um, né? Mas tem que sempre respeitar essa ordem dos pontos de interrogação daí. Então, primeiro tem que vir o título, depois e assim vai. Entendi. Acho que eram essas dúvidas que eu tinha. Deixa eu olhar se ficou alguma coisa. Se quiser, posso te mostrar aqui o esquema do arquivo. Até não é tão complexo. Ó. Quer que eu apresente aqui? Só tem uma dúvida que é a mesma coisa aqui. Certo. Como eu usei obras aqui, eu usei aqui, todos eles são string, as minhas informações. Tá. E aí, quando eu coloquei aqui, eu coloquei double, que é a edição, e a quantidade de cópias. E ele tá com double no banco também? Não, no banco tá como int. Então é melhor, ó, nessas duas linhas ali, na 122, na 124, tu troca double por integer. Então ali, ó, double que é... Não, aí pode ser int mesmo. Aí é int minúsculo, tá? Int, isso. Aí depois ali, isso aí pode trocar na de baixo. Ali, ó, depois no double maiúsculo, tu troca por integer. Na mesma linha ali, na 122 e na 124. Isso. Aqui. Isso aí. Troca por integer. E aí, em vez de parse double, vai ser integer com E. O segundo I ali, ó. Aqui vai o quê? É assim, ó. Integer. E aí tu vai botar integer.parse int. Ao invés de parse double. Se eu coloco integer, ele fica virando... É que tava com I ali, a segunda letra ali não é I, é E. É integer. Isso. Beleza. Tá. Faz o mesmo no de baixo ali. No quantidade de cópias. Que aí quando a gente for ler um double, a gente faz do jeito que tu fez. Quando a gente for ler um inteiro, a gente faz desse jeito aí. Aí tu não precisa daquele cast ali de baixo, ó. No 133, 134. Tu pode apagar esse int e isso aí. Só deixar o ano edição e só deixar a quantidade de cópias. Aí ele já vai funcionar direto. Beleza. Essa dúvida que eu tinha. É que no teu exercício, não, eu acho que se eu tivesse olhado o banco lá, eu tinha visto que era, tu veio com o double lá desde o banco, eu acho, no aluno. Depende do tipo. Nas notas, e aí eu Sim, vai depender acho que sempre era isso.